Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Quero meditar com os irmãos sobre a casa contra a acusação. O texto que vamos estar meditando encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13. Esse texto fala do diálogo entre Deus, o Criador, e Adão. No versículo 11, Deus perguntou para Adão: como você sabia que estava nu? Você comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que você não comesse? Adão respondeu ao Criador: foi a mulher que você providenciou para ficar comigo, como companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher: por que você fez isso? Qual o motivo? Qual a razão? A mulher disse para o Criador: a serpente me enganou e por isso eu comi. Meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos neste diálogo entre o Criador e a criatura agora decaída? O que nós podemos aprender a respeito de uma casa contra a acusação? O que nós vemos neste texto nada mais é do que Adão acusar a mulher que Deus lhe havia dado como companheira, como causa da vergonha da sua nudez. Adão alega que está nu e que tem medo de Deus, porque a mulher lhe deu de comer o fruto. E a mulher, por sua vez, acusa a serpente, alegando que esta a enganou e por isso ela comeu. Encontramos uma casa de um acusando ao outro. E como que eu faço para que a minha casa seja contra a acusação? Que eu não aceite a acusação dentro do meu lar, no seio da minha família. Meu irmão, minha irmã, aprendemos primeiro, apesar de ser uma verdade, a desculpa faz com que uma pessoa seja, primeiro, uma covarde e depois uma arrogante. O que Adão está alegando para o Criador é uma desculpa que faz dele um covarde e faz dele um arrogante. O que a mulher está alegando ao Criador em sua resposta é uma desculpa que faz dela uma covarde e faz dela uma arrogante. Veja a resposta de Adão quando perguntado por Deus como Adão sabia que estava nu. Adão responde ao Criador
dessa maneira: foi a mulher que me deu o fruto da árvore e eu comi. É uma verdade o que Adão disse, mas é uma desculpa que faz dele um covarde e faz dele um arrogante. E quem foi essa mulher? Adão completa a sua resposta dizendo: foi a mulher que você providenciou para ficar comigo como companheira. Também é uma verdade. De fato, Deus havia tirado da costela do homem a mulher e havia lhe dado como companheira, auxiliadora, idônea. Mas é uma verdade que faz de Adão um covarde e faz de Adão um arrogante. Foi a mulher que me deu o fruto da árvore e eu comi. É verdade, mas é uma desculpa. Foi a mulher que você providenciou para ficar comigo como companheira. É uma verdade, mas é uma desculpa. E essa mulher que Adão acusou perante o Criador, agora responde à pergunta do Criador sobre o motivo dela ter dado para Adão o fruto da árvore que Deus havia proibido que comesse. E ela responde dizendo que a serpente lhe havia enganado e por isso ela havia comido. É uma verdade, mas é uma desculpa que faz da mulher uma covarde e uma arrogante. Dizer que a serpente me enganou e por isso eu comi. Meu irmão, minha irmã, a desculpa pode ser uma verdade, mas é uma verdade que piora a situação do transgressor. Pode ser uma verdade. Pode. E foi uma verdade que Adão disse e que a mulher disse para o Criador. Contudo, existem duas coisas: a covardia e a arrogância. Eu aprendi na minha vida cristã que quem abandona o barco é covarde. O casal foi covarde quando disseram, Adão disse, foi a mulher que me deu o fruto da árvore e eu comi, e a mulher foi covarde quando disse, a serpente me enganou e por isso eu comi. Meu irmão e minha irmã, covardia não faz parte da natureza cristã, em primeiro lugar. Em segundo, eu aprendi na minha vida cristã que a pessoa que humilha os outros é uma pessoa arrogante. Arrogante porque procura falhas em Deus. E Adão e a mulher procuraram falhas em Deus.
Adão disse que foi a mulher que Deus havia providenciado como companheira, auxiliadora, idônea. Isso é uma arrogância. Foi a mulher. Qual mulher? A que Deus providenciou para o homem que até então estava sozinho no jardim do Éden, para lhe ser uma companheira, auxiliadora, idônea. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, esse mesmo Adão, que de forma arrogante diz estas palavras para o Criador, na tentativa de encontrar falhas em Deus, dizendo que ele, o Criador, havia providenciado essa mulher e havia dado ao homem como companheira, auxiliadora, idônea. Este mesmo homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 23, ao conhecer a sua mulher, a sua companheira, a sua auxiliadora, idônea, ele disse, em Gênesis capítulo 2, versículo 23, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Até ali não havia falhas em Deus. Como que agora Adão encontra falha no Criador? E a mulher, ao dizer que a serpente lhe havia enganado e por isso ela havia comido, a mulher que responde que a serpente me enganou e por isso eu comi, também é uma arrogante, porque essa mesma serpente, como as demais outras serpentes, faziam parte da criação, da obra da criação. E em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, registra que Deus completou a sua obra, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo quanto Deus fizera era muito bom, inclusive a existência da serpente. Não faz parte da natureza cristã a covardia, assim como não faz parte da natureza cristã a arrogância de querer humilhar os outros, encontrando falhas, e muito menos querer humilhar Deus, encontrando falhas na obra do Criador. Meu irmão, minha irmã, havendo culpa, como houve culpa na transgressão de Adão e na transgressão da mulher, o que eu devo fazer para que a minha casa seja uma casa contra a acusação? Havendo culpa, espera-se que deva-se assumir a responsabilidade, reconhecer o erro, admitir o fracasso, confessar o pecado. A responsabilidade é minha, o erro é meu, o fracasso é meu, o pecado é meu. Eu sou a causa do meu erro.
Eu sou a causa do meu fracasso. Eu sou a causa do meu pecado. E a responsabilidade é minha. Por isso que não faz parte da vida cristã, da natureza cristã, da fé cristã, ser covarde, ser arrogante, abandonar o barco e acusar os outros, humilhar os outros na tentativa de encontrar falhas. Havendo culpa, deve-se assumir a responsabilidade, reconhecer o erro, admitir o fracasso, confessar o pecado. Essa é uma atitude cristã, que faz parte da fé cristã, que faz parte da minha vida cristã, da minha carreira cristã. E eu quero crer que também, meu irmão, minha irmã, faça parte da sua casa. Porque se a sua casa é uma casa que assume a responsabilidade, é uma casa que reconhece o erro, é uma casa que admite o fracasso, é uma casa que confessa o pecado, é uma casa contra a acusação. Mas se é uma casa covarde, que abandona o barco e acusa os outros, se é uma casa de arrogante, que procura humilhar na tentativa de encontrar falhas, sua casa, meu irmão, minha irmã, é uma casa muito afastada de Deus, muito longe daquilo que Deus espera de uma família cristã. E Deus espera de uma família cristã que ela assuma a sua responsabilidade, que ela reconheça o seu erro, admita o seu fracasso, confesse o seu pecado. O que é a desculpa? A desculpa pode ser uma verdade, como Adão disse. E o que ele disse era verdade. Foi a mulher que Deus havia providenciado como companheira que lhe deu do fruto. E ele comeu. A desculpa pode ser uma verdade, como Eva disse que a serpente havia a enganado. E uma vez enganada, ela comeu. Foi a resposta da mulher. Mas a desculpa, meu irmão e minha irmã, embora seja uma verdade, serve apenas para criar um pretexto para se esquivar de algo, para escapar de algo, para se esquivar da sua responsabilidade, para se esquivar do seu erro, para se esquivar do seu fracasso, para se esquivar do seu pecado. A desculpa serve apenas para isso, um pretexto para se esquivar, para escapar de algo ou de alguém, de uma pessoa ou de Deus. Como alguém já disse, a desculpa, ela explica, e Adão explicou, mas a desculpa não justifica. Ele não justificou Adão dizer que tinha vergonha por estar nu, e teve medo de Deus quando Deus o chamou na virada do dia. Não justificou ele dizer que tinha vergonha de estar nu,
e tinha medo de Deus, porque a mulher lhe havia dado do fruto e ele havia comido. A desculpa explica, mas não justifica. Ele tinha vergonha de estar nu e teve medo de Deus porque havia transgredido a ordem de Deus. Essa seria a justificativa. Ouve muito se dizer: fulano deu uma desculpa esfarrapada e foi embora. Por que esfarrapada? Porque é uma desculpa desprovida de lógica. Olhando para as palavras de Adão, percebe-se que Adão falou mais da consequência, falou mais da vergonha de sua nudez, falou mais do medo de Deus do que da causa do seu pecado. Qual foi a causa dele ter vergonha de estar nu, se sempre esteve nu? Qual foi a causa dele ter medo de Deus, se até então ele nunca havia tido medo de Deus? No virar da tarde, no entardecer, Deus vinha falar com Adão, e naquele dia, como das outras vezes, também veio falar com Adão. Qual foi a causa dessa vergonha de sua nudez? Qual foi a causa desse medo de Deus, de ouvir a voz de Deus e ter medo? Se não outra coisa, que Adão havia transgredido a ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 10, Adão disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão estava com medo de Deus, não porque estava nu, mas porque havia transgredido a ordem de Deus. Meu irmão e minha irmã, faça uma faxina em sua casa. Tire a covardia. Não abandone o barco. Assuma a sua responsabilidade. Reconheça o seu erro. Admita o seu fracasso. Confesse o seu pecado. Faça uma faxina na sua casa. Tire de sua casa toda a arrogância de procurar humilhar alguém, buscando falhas que até então você não havia detectado. Faça uma faxina na sua casa. Não aceite que a desculpa faça parte do convívio de sua família. Faça uma faxina em sua casa, para que a sua casa seja contra a acusação. E para que a minha casa seja uma casa contra a acusação, eu devo me antecipar à acusação de alguém. Eu devo assumir a minha responsabilidade, reconhecer o meu erro, admitir o meu fracasso, confessar o meu pecado. Meu irmão, minha irmã, para se justificar, primeiro o acusador esforça-se com covardia, com arrogância, para jogar a culpa em quem o tentou. E depois ele se esforça para jogar a culpa na providência de Deus. É o que nós encontramos neste texto. Deus disse a Adão: como você sabia que estava nu? Você comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que você não comesse? Qual foi a atitude de Adão? Qual foi a conduta de Adão? Adão disse:
foi a mulher que você providenciou para ficar comigo como companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Veja o esforço de Adão para jogar para a mulher. Então Deus disse à mulher: por que você fez isso? Veja o esforço da mulher, tal como o esforço de Adão. A mulher disse: a serpente me enganou e por isso eu comi. Para se justificar, tanto Adão como a mulher jogaram a culpa. Adão jogou a culpa na mulher que o tentou a comer da árvore cujo fruto Deus havia ordenado que ele não comesse. E a mulher, por sua vez, se esforçou para jogar a culpa em quem a tentou, em quem a enganou, no caso, a serpente. E ambos jogaram a culpa na providência de Deus, porque a mulher foi tirada da costela de Adão, foi Deus quem a fez, e a serpente fazia parte da obra da criação de Deus, que havia visto tudo que houvera criado e tudo era bom. Meu irmão e minha irmã, esse esforço para jogar a culpa nos outros é uma coisa de uma pessoa desprezível, de uma pessoa que revela um mau caráter, de uma pessoa traiçoeira. E Adão foi traiçoeiro com a mulher, quando ele disse para o Criador: foi a mulher que me deu o fruto da árvore e eu comi. E a mulher foi traiçoeira com a serpente, porque até então as duas eram amigas, tinham uma boa conversa. E a mulher, tal como o homem, respondeu ao Criador, jogando a culpa para quem a tentou, para quem a enganou, dizendo: a serpente me enganou e por isso eu comi. Duas pessoas desprezíveis, duas pessoas de mau caráter, duas pessoas traiçoeiras. Adão, traiçoeiro para com a sua mulher, a quem ele havia elogiado, que era osso dos seus ossos e carne da sua carne, e a mulher, traiçoeira para com a serpente, que até então tinham uma boa conversa, tinham um bom diálogo, tinham um bom relacionamento. Tanto é que Deus teve que colocar entre a serpente e a mulher uma inimizade, senão até hoje elas seriam boas amigas. Mas veja o esforço da mulher, como uma pessoa desprezível, de mau caráter, traiçoeira, jogando a culpa em quem a tentou, em quem a enganou. É uma coisa de uma pessoa desprezível fazer com que a outra assuma a sua responsabilidade, fazer com que a outra seja culpada da sua transgressão, do seu erro, do seu pecado. É uma coisa de uma pessoa ingrata. Quando Adão disse: foi a mulher que você providenciou para ficar comigo como companheira, Adão demonstra uma ingratidão para com o Criador, já que ele havia elogiado a mulher como osso dos seus ossos e carne da sua carne. Um ingrato, não só um traiçoeiro, uma pessoa desprezível, de um mau caráter, mas um ingrato, que rapidamente
ao mesmo tempo que elogiou a mulher que Deus havia tirado da sua costela, rapidamente agora ele a acusa. Meu irmão e minha irmã, para se justificar, primeiro o acusador esforça-se para jogar a culpa em quem o tentou. Você conhece alguém assim? Eu conheço, não um ou dois, mas várias pessoas que se esforçam para jogar a culpa em quem a fez pecar, em quem a fez errar, em quem a fez fracassar. Pessoas que se esforçam para jogar a culpa na providência de Deus. E tudo isso é uma tentativa inútil, é uma conduta inútil. Primeiro, porque Deus é onisciente, Deus sabia o que havia acontecido no jardim do Éden. E segundo, mesmo que Deus não soubesse, a própria consciência do homem e a própria consciência da mulher acusava a culpa de ambos. Para que o seu lar, meu irmão, minha irmã, seja um lar contra a acusação, não permita que haja esforço de um membro da sua família, de um ente querido da sua família, para jogar a culpa em outros, e muito menos jogar a culpa na providência de Deus. Porque se você assim o permitir, o seu lar será de pessoas desprezíveis, de mau caráter, traiçoeiras, de pessoas ingratas com a providência de Deus. Uma hora elogia o que Deus dá, outra hora acusa. E tudo inútil, porque Deus é onisciente. Meu irmão e minha irmã, em lugar de vergonha pelo pecado e se humilhar, o que nós encontramos em Adão e o que nós encontramos na mulher, eles, em lugar de vergonha pelo pecado de ambos, porque ambos transgrediram a ordem de Deus, em lugar de se humilhar diante do Senhor, assumindo a responsabilidade, eles acusam. Adão acusa a mulher acusa a serpente, e com isso eles só fazem aumentar a transgressão, ao depositar a culpa nos outros. Alguém poderia dizer, mas eles fizeram isso com medo da punição. Eles fizeram isso com medo da hostilidade de Deus. É falta de conhecimento de quem Deus é. Deus é amor, meu irmão, minha irmã. Deus pune porque nós merecemos sermos disciplinados. E Deus disciplina tantos quanto Ele ama. É falta de conhecer quem Deus é. Deus é santo. Deus não é um Deus de hostilidade, não é um Deus que ofende quem transgride, que agride quem transgride a sua lei. Deus é santo, não faz parte da natureza dele hostilidade, ofender, agredir. Se Adão e a mulher conhecessem um pouco mais do Criador, saberiam que Deus é amor, que Deus é santo. Mas conheciam um pouco do Criador. E em lugar de vergonha pelo pecado, em lugar de se humilhar, fizeram aumentar ainda mais a transgressão. Ao depositar a culpa, Adão
depositar a culpa na mulher e a mulher depositar a culpa na serpente, e ambos depositarem a culpa em Deus, acusarem Deus pela providência. Meu irmão, minha irmã, de tudo isso que aprendemos neste texto, o acusador, muitas das vezes, consegue mudar a culpa. Porém, ele muda a culpa, mas ele acusa Deus. E o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, como cristão e como pastor, é um Deus que pune a culpa e pune a acusação. Ele pune um pecado e pune o outro pecado. E ele puniu a culpa de Adão e a culpa da mulher, e ele puniu a acusação de ambos, acusando a providência de Deus. Porque Deus criou a serpente, e no sétimo dia viu que tudo era muito bom, não havia falha da existência da serpente ali no jardim do Éden. Deus fez a mulher e o homem a elogiou, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, não havia falhas, não houve falha quando Deus fez a mulher da costela do homem. Por que mudar a culpa? Adão mudar a culpa para a mulher e a mulher mudar a culpa para a serpente. Por que ambos acusarem a Deus da providência de Deus? Deus pune tanto a culpa como a acusação. E aqui ambos só fizeram aumentar a transgressão. A transgressão era apenas a culpa de ambos terem comido da árvore cujo fruto Deus proibiu. Mas aumentaram quando acusaram, quando tentaram buscar falhas na providência de Deus. A culpa pela vergonha da nudez era do casal, do homem e da mulher. A culpa pela vergonha da nudez era de Adão e era da sua companheira, que deveria ser auxiliadora idônea. Ambos conheciam as obrigações e ambos conheciam as consequências da desobediência, que envolvia vida e morte. Porque o Criador disse para o homem: no dia que o homem comesse da árvore cujo fruto estava proibido, ele certamente morreria. Ambos conheciam as suas obrigações de guardar o jardim, de cultivar o jardim, e ambos conheciam as consequências da desobediência. E essa consequência estamos pagando até hoje. E só não pagamos na eternidade porque aprove a Deus tirar a nossa culpa. Jesus, na cruz do Calvário, tirou a nossa culpa. E não havendo culpa, não há acusação. Não tem como sermos acusados. Pelo contrário, somos justificados. E se não há culpa e não há acusação, não temeremos nenhuma condenação, como disse o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Mas, enquanto mortais, estamos
sofrendo as consequências da desobediência de Adão e da sua mulher, que deveria ser uma companheira, uma auxiliadora idônea. Meu irmão, minha irmã, você é daquele cristão que não nega o fato, que não nega o que ocorreu, mas oferece desculpas para tudo? Dentro do seu lar é assim? Dentro da sua casa é assim? Dentro da sua família você é aquele que não nega o fato, mas oferece desculpas? Adão não negou que havia comido o fruto proibido. Ele disse que havia comido, mas que foi a mulher que Deus havia providenciado como companheira que lhe deu do fruto. É assim que você age dentro da sua casa, da sua família, do seu lar, oferecendo desculpa? Saiba que tudo que você, meu irmão, minha irmã, puder oferecer como desculpa, não passará de um argumento desprovido de lógica, porque não houve lógica nenhuma na resposta de Adão, como não houve lógica nenhuma na resposta da mulher. Toda desculpa que você, meu irmão e minha irmã, planejar dar em relação a um fato ocorrido, não passará de um argumento sem coerência. Os fatos que você vai narrar, que você vai querer explicar, não vão justificar o seu erro, o seu pecado, o seu fracasso. Não vão passar de argumentos esfarrapados. Você, meu irmão, minha irmã, encontra falhas em Deus para acusá-lo? Diante do seu pecado, do seu erro, do seu fracasso, a falha está na obra de Deus? Eu, como pastor, se porventura eu tiver um fracasso no meu ministério, a culpa é da obra de Deus? Eu, como cristão, se eu cair em pecado, a culpa é da providência de Deus? Se eu, como um cristão, falhar no testemunho da minha vida cristã, da minha fé cristã, é uma falha da palavra de Deus? Você, meu irmão, minha irmã, encontra falhas em Deus para acusá-lo? Não busque falha na obra de Deus. Não busque falha na providência de Deus. Não busque falha na palavra de Deus. Assuma a responsabilidade. Reconheça o erro. Admita o fracasso. Confesse o pecado. Porque Deus é perfeito em todas as coisas. Na sua obra, Ele viu que tudo era muito bom. Na sua providência, Deus não chega antes e nem depois. Deus age na hora certa na nossa vida. Não busque falhas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Ela é perfeita. Você, meu irmão, minha irmã, está atrasado para admitir a sua culpa? Não seja um rebelde como Adão, não seja uma rebelde como a mulher, que deveria ser uma companheira, auxiliadora, idônea, que tendo uma consciência culpada, se esconde da presença de Deus depois do pecado. Antes que alguém dentro da sua casa, da sua família, do seu lar, possa lhe acusar, assuma a responsabilidade.
Reconheça o erro, admita o fracasso, confesse o pecado. Assim a sua casa, meu irmão e minha irmã, será uma casa contra a acusação. Você poderá colocar nos umbrais da sua porta, para que todos passem na rua e possam ler: a minha casa é uma casa contra a acusação. Na minha casa não há covarde, na minha casa não há arrogante, na minha casa há cristãos que erram como todos erram, há cristãos que pecam como todos pecam, há cristãos que fracassam como todos fracassam. Na minha casa há cristãos que, reconhecendo o seu erro, admitindo o seu fracasso, confessando o seu pecado, assumem a sua responsabilidade. Minha casa não é a casa de Adão e da sua mulher, que deveria ser uma companheira, auxiliadora, idônea. Minha casa é de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que tem o temor de Deus. E tendo o temor de Deus, não permite que alguém lance acusação contra um ente querido. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, e você repouse, e você permaneça hoje e para todos sempre. Amém.